noite a todos e todas. Boa noite. Eu me chamo Vitória, sou aluna daqui da casa, do programa de pós-graduação, processos formativos e desigualdades sociais. E é com grande alegria que eu tenho o prazer de convidar para compor a mesa. Pode a professora falar? Contribuições de Regina Leite Garcia à questão da professora pesquisadora. Então eu convido como coordenadora da mesa a professora doutora Heloísa Carreiro, professora adjunta da UERJ-FFP, coordenadora adjunta do curso de Pedagogia da UERJ, coordena o coletivo de estudos e pesquisas sobre infância e educação infantil e integra o núcleo de pesquisa e extensão Vozes da Educação. Também convido para compor a mesa a professora doutora Carmen Sanches, professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, professora convidada do curso de pós-graduação na Universidade de Buenos Aires, professora vinculada ao grupo de pesquisa Práticas Educativas e Formação de Professores e ao núcleo de estudos e pesquisas Práticas Educativas, Escolas e Cotidiano. Participa e co-coordena a rede de formação docente no Brasil e na América Latina. Também convido para compor a mesa a professora doutora Edvige Zacu, professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, tem experiência na área da educação com ênfase em filosofia da linguagem, leitura, produção textual, cultura e comunicação. Atua nos seguintes temas: formação da professora pesquisadora, ser leitor, pedagogia dialógica, cultura oral e escrita. Sejam todas bem-vindas. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Eduíges. Boa noite, professora Carmen Sanches. É uma alegria recebê-las nessa casa para compor essa mesa, nesse evento que é memorável. Nós teremos 3 dias de evento, conversando, nos aproximando, dialogando com a obra da professora Regina Leite Garcia. E a gente sabe que 3 dias não esgotam, de tamanha produção, de tamanha militância política, de tamanha obra de sensibilidade artística também. Eu conheci a professora Regina Leite Garcia inicialmente na literatura, porque eu estudei com a professora Roberto Carvalho e estudei com a professora Marisol. Então, Regina fez parte das minhas leituras na minha formação lá no UCP, enquanto pedagoga, enquanto eu me formava. E o primeiro fragmento de texto que eu li dela foi um texto daquele livro Crianças Essas Conhecidas Tão Desconhecidas. E depois que eu li aquele livro, eu disse: uau, a Marisol disse que quer ler mais dessa mulher, Eu digo: eu quero mais ler a obra dessa mulher. E foi lendo a Regina Leite Garcia que eu fui me entendendo que eu não podia parar de estudar. Porque inicialmente a graduação era um horizonte de limite da minha formação. E quando a gente vai entendendo, vai se aproximando da obra dela, a gente vai vendo que a gente vai entrando, no movimento de necessidade de uma leitura constante, E aí, nesse desejo, eu fui estudar na UF. Fui fazer o meu mestrado, depois o doutorado. E aí, é claro, eu fui para o grupo dos estudos do cotidiano, orientada diretamente pela professora Tereza Esteban, mas estava em conexão com a Regina o tempo todo pelas orientações coletivas. E na minha história de formação, eu só fiz uma pesquisa com uma disciplina, oficialmente com a Regina, que foi a disciplina de epistemologias. E eu me lembro muito que ela me chamava de a esfinge, por conta da minha postura e por conta das indagações que eu tinha em a esfinge. E por conta da minha postura e das indagações que eu tinha. E aí eu me lembro que eu fiz um trabalho de conclusão para ela, pegando essa jogada que ela tinha me dando, me assumindo como uma esfinge. Fiz um texto de 12 páginas só sobre perguntas sobre pesquisa, sobre educação popular, sobre as questões da decolonialidade, que eram as questões que eu estava iniciando. Quando eu concluí o texto, eu disse: você é reprovada, que texto doido. E aí Regina leu e Regina disse: corajosa, gostei das perguntas, as perguntas são importantes, as perguntas são o motor do movimento da pesquisa.
Ela diz assim, ela cruzou aquele braço com aquele olhar ali, corajosa, dá até para ler o lábio dela, ó, corajosa. E Regina sempre me leu como uma pessoa assim, né? A gente teve muitos diálogos e as intervenções que ela fazia na orientação coletiva eram sempre preciosidades. Eu tive essa chance, né, de ter o meu trabalho, né, com toques, com incentivos da Regina. Então, e aí eu encontrava muito Eduíges na orientação. E Carmen é uma das autoras de um texto nesse livro, né? Então é a primeira vez que eu te encontro pela literatura. Então é uma alegria estar com vocês aqui nessa mesa, uma honra, um tremelique à mate, que é sempre uma emoção. Boa noite a todos e todas. Já nos encontramos no espaço de tarde. Infelizmente só posso estar aqui hoje, mas procurei chegar mais cedo que eu pude, porque já participei de algumas atividades. O seminário está bastante rico, portanto. Agradeço com imenso carinho o convite de vocês, equipe organizadora do 7º Seminário Voz da Educação. O seminário, né, sabemos, né, o seminário homenagem de reconhecimento a essa mulher forte, eu diria brigona, eterna, comprometida com a educação pública popular, a professora, a nossa querida professora, pesquisadora Regina Leite Garcia. Regina faz parte da minha história, como faz parte da história de muitos e muitas que estão aqui nesse auditório e que estão transitando nas mesas, né, participando das mesas, dando vida às mesas. Me formei como professora, pesquisadora, alfabetizadora. Vai ser difícil essa mesa. Né? Vai ser difícil. Mas vamos lá. É difícil. É muito estranho. Me formei como professora, alfabetizadora, pesquisadora do Grupo Alfa, sobre orientação, isso que eu acho muito interessante, né? Está sempre muito presente na minha vida. Sobre orientação sempre provocativa, inovadora de Regina. Regina, sempre, como o Reinaldo falou aqui antes, né? Se ela gostava, ela gostava, se ela não gostava, ela também dizia, também a gente podia confiar quando ela dizia que gostava. Quando ela dizia, tá bom, é isso, pode confiar, tá bom. Não era de dizer para agradar. Né? Quando estava bom, se segura. Ela dizia, não estava bom. Às vezes com um jeito mais tranquilo, às vezes com um jeito mais duro, mas era muito bom para nós. Quero ressaltar também, a mesa anterior, né, lógico, a presença não física da nossa amiga Jaqueline. Temos, então, nesse seminário, Regina Leite Garcia e Jaqueline presentes, sempre presente conosco. Para mim é uma alegria potente estar nesse seminário, nesse 7º seminário do VOD, compartilhando a mesa com Eduíges, que a gente não se vê há muito tempo, então precisando dar um jeito nisso. Tá bom, a gente não está se encontrando, não fala nem por e-mail, nem por telefone, e nem por WhatsApp, porque eu acho que o Eduíges não usa. Ah, é? Só não fala com a gente, né? No WhatsApp. Eu também uso muito. Então, vamos lá. E com a Heloísa, né? A professora Heloísa Carreiro, que conheci há alguns anos através da tua tese. Quando você defende a tese, Tereza me dá uma cópia, eu acho que era suplente da tua banca, se não me engano, porque eu tenho uma cópia da tua tese. Eu leio a tese da Heloísa e lembro que fiquei encantada com as situações, reflexões e perguntas trazidas por Heloísa no processo de investigar a participação das crianças na rotina de uma creche pública. Eu lembro que eu estava com a turma de alfa, eu levei a tese para a sala, a tese circulou, os alunos de alfabetização leram, foi muito bacana. A tese me provocou muito a pensar a infância, as crianças, a rotina da creche. Então, obrigado a vocês pelo convite. Então, vamos lá. O título dessa mesa, dessa nossa conversa, traz uma pergunta. Pode a professora falar? Uma pergunta que traz em si uma afirmativa. A professora pode falar. Mas outras perguntas ganham vida. Qual professora pode falar? A professora alfabetizadora, a que atua nos anos iniciais da educação básica, a professora de crianças, pode falar? Quando ela pode?
Onde? Para quem a professora alfabetizadora fala? Lembro-me nos encontros do Paulo, Regina nos perguntando com insistência: a quem interessa que boa parte das crianças das classes populares não aprendam na escola a ler e a escrever? A quem interessa que não aprendam a ler e escrever, dizer a sua palavra, o que pensa e sente a partir dos modos como vive? A quem interessa a manutenção de um número significativo de estudantes que, após 4 ou 5 anos no ensino fundamental, ainda não leem e não escrevem? Crianças e jovens das classes populares que terminam por desistir da escola, pois acabam acreditando que ali não é o seu lugar. A quem interessa a manutenção de uma sociedade que discrimina, segrega e coloniza relações, pessoas, desejos, histórias e vidas? Uma sociedade que vem majoritariamente apostando na competitividade, no clientelismo e na privatização, inclusive da existência. A quem interessa? A quem interessa que a professora que trabalha com as crianças e jovens das classes populares não se compreenda como capaz de dizer sobre a sua própria prática? A quem interessa que não se compreenda como produtora de conhecimento, como alguém que se indaga, se questiona, que aprende com as crianças jovens e com seus pares enquanto ensina? A quem interessa que não se compreenda como uma professora que pesquisa a própria prática? O tema dessa mesa, atribuições de Regina, né, a esse conceito, essa ideia, esse modo de compreender a professora como professora pesquisadora da sua própria prática. Com Regina, aprendi a perguntar, a desconfiar e a estranhar o que nos parece natural. E nesse processo de perguntar, de desconfiar e de estranhar, ir contra o curso natural das coisas, como nos provoca desde o início do século XIX um pedagogo que eu gosto muito, Joseph Jacotot, que conheci através de Rancière. Eu acho assim que é muito difícil conviver com Regina e não aprender ou não se colocar no movimento de ir contra o curso natural das coisas. Não se fazer pergunta, não indagar, não se perguntar. Mas podemos seguir, se quiser, perguntando: a quem interessam políticas públicas de formação, alfabetização, avaliação e currículo que anunciam rompimentos e mudanças, mas terminam por afirmar políticas de conhecimento, aprendizagem e ensino vinculadas à manutenção e ao fortalecimento de lógicas depredadoras e empobrecedoras? E aí um jeito muito que a Regina falava muito: mudando sem mudar. Lembra disso? Mudando sem mudar. A quem interessa que crianças, professoras e professores não se compreendam como sujeitos de conhecimento? E a quem interessa uma alfabetização referendada pela leitura de mundo das crianças? A quem interessa que as crianças aprendam a ler, reconhecendo, legitimando seus conhecimentos, interesses, curiosidades, saberes e ainda não saberes? Regina insistia e me provocava, eu vou defender, nos provocava a pensar nas diferentes concepções de alfabetização, aprendizagem, ensino, criança, infância e docência, constitutiva dessas perguntas. Perguntas tão conhecidas e repetidamente realizadas, mas podemos afirmar que, infelizmente, ainda nós, mediante propostas e manifestações em prol do projeto Escola Sem Partido, da já aprovada reforma de ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular, dos cortes de verba das instituições públicas federais de educação e de ações e políticas de avaliação externa. Propostas e políticas públicas comprometidas com o desmonte do público, com o desmonte da educação pública, com a privatização da educação, com a padronização e a homogeneização, sobretudo dos processos de ensino em sala de aula, face à avalanche de materiais instrucionais, hoje são impressos e digitais, que as secretarias já vêm adotando como obrigatórios. Não por acaso, Regina afirmava insistentemente com Paulo Freire a natureza política da prática alfabetizadora e pedagógica. Nossas escolhas diárias,
como a organização do espaço, do tempo, materiais didáticos, temas trabalhados, ações realizadas no dia a dia da sala de aula, relações vivenciadas com as crianças, modos como alfabetizamos e avaliamos, enfim, currículo praticado no cotidiano da escola, dizem de nossas concepções, dizem de nossos saberes, de nossos ainda nos saberes e de nossas vinculações, sempre éticas, com a sociedade e com o mundo. Afinal, por quê, para quê e para que educamos? Por quê, para quê e para que alfabetizamos? Regina nos dizia que precisávamos estar atentas para o mudar sem mudar, para o que parece que mudou, mas ainda era, e isso era muito comum em Luiz, essa frase, isso é mais do mesmo, está aqui também. Insistir em nossas reuniões e conversas sobre a potência da professora receber e atuar como professora, pesquisadora da própria prática. E nos dizia, as professoras cotidianamente se fazem perguntas, trocam entre si, o que diariamente vivem em suas salas de aula, com as crianças e jovens com os quais trabalham, conversam a partir de suas experiências, dúvidas, certezas, saberes e ainda não saberes, descobertas, desejos, sentimentos e emoções são constitutivos dessas conversas e da própria prática alfabetizadora e pedagógica dos professores. A professora já reflete sobre o que cotidianamente pratica e vive, dentro e fora da escola, ressaltava a Regina. Ela não precisa que ninguém a autorize a ser reflexiva. Eu lembro tanto dessa discussão. Era na década, não me lembro quando, que o tempo passa muito rápido, 90, mais um pouco, né, Luiz? Essa discussão da professora reflexiva. E Regina dizia, ninguém precisa autorizar a professora a ser reflexiva. Nós já pensamos, nós já refletimos. O que é isso? Lembro-me que discordava desse conceito da professora reflexiva. Em uma conversa com Nilda Alves, publicada no livro organizado por Tereza Esteves Luiz, professora pesquisadora, uma prática em construção, Nilda Alves afirma nessa conversa, esse termo refletir incomoda, já que parece levantar a possibilidade de que se pode ser algo, como professora, por exemplo, sem se refletir, que se pode ser humano sem reflexão. Aí a Nilda diz, a primeira coisa que deve ficar clara é que todo ser humano pensa enquanto pratica. Né? Então as duas concordavam, discordando dessa ideia da professora reflexiva. E Regina afirmava, as professoras pesquisadoras de sua própria prática são profissionais que possuem conhecimento sobre sua ação, que refletem sobre ela como uma prática social e são capazes de produzir novos conhecimentos. O compromisso da professora com a aprendizagem das crianças e jovens e seu inconformismo com o fracasso de um número significativo dessas crianças e jovens a leva a assumir uma postura investigativa. Aí eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, que eu contei para a Regina e a gente pensava sobre isso, foi uma das coisas que eu narrei para ela. Lembro de uma criança de uma turma de educação infantil, provavelmente seria o primeiro ano de escolaridade. Eu trabalhava já muito no início, morava em São Pedro da Aldeia, trabalhava em São Pedro da Aldeia numa turma de educação infantil, mas eram as crianças mais velhas. E eu lembro que, lógico, a gente assim aprendia, assim fazia no início, ensinava as vogais e tinha um menino que não aprendia as vogais. Chegava uma hora, lógico, também fui ensinada assim, você vai mais para frente. Aí eu apresentava o danado dos ditons, ai, ei, oi, nós fazendo dramatização, um desenho. E aí o garoto que não aprendia a vogal isolada, aprendia os ditons. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não entendia por que isso acontecia. Acho bom a gente dizer isso também, né? A gente muda o modo de pensar e acho que já venceu pensando como a gente
hoje, né? Não, já me formei professora pensando que penso hoje. Esse é o processo, o movimento. E eu não entendia. A época eu não sabia, embora já me incomodasse, ser possível alfabetizar sem realizar com as crianças atividade que tornava a linguagem escrita desprovida de sentido. Porque era assim que eu trabalhava. A linguagem escrita era separada da vida. Né? E o danado garoto, para mim, era mais fácil aprender uma letra do que aprender duas, na minha lógica. Né? Mas não tinha sentido aí. Quando algo sinaliza um sentido, o menino aprende. E eu, à época, já me perguntava por que isso acontecia. Um pouco mais tarde, anos mais tarde, não muito, no início dos anos 90, atuava como professora de uma turma do terceiro período da pré-escola. Também que era 6 anos, como se fosse o primeiro ano. E uma reunião do grupo de pesquisa, contei bastante entusiasmada para a Regina sobre o que acontecera na escola. Olha a grande mudança. Mudávamos do método natural, criado pela professora Heloísa Marinho, no próprio Instituto de Educação, na década de 40, em referência até então, para o trabalho realizado com as crianças no terceiro período. E era, na verdade, o método natural foi criado lá pela Heloísa Marinho, não do Frenet, não do trabalho do Frenet, e era uma referência grande na escola. E nós, naquele momento, mudávamos do método natural para o método psicolinguístico. E eu contava isso para a Regina, acreditando que isso fosse uma grande mudança. Eu lembro, né, naquele momento, Regina me ouviu com atenção, mas o modo como me olhava sinalizava algo que não conseguia compreender. Embora intuísse que havia uma questão importante a ser pensada a partir do meu relato. Regina não falou nada, mas eu olhava para ela e intuía. E a partir dali, o silêncio da Regina, né, o silêncio dela não confirmava a grande mudança que acreditávamos estar vivendo na escola. Para nós, passar a trabalhar com método de alfabetização, cuja referência era a frase e a palavra, e não mais o fonema e a letra, fazia toda a diferença. Para a gente era uma grande mudança. O olhar e o silêncio de Regina me inquietaram. Lembro de algumas perguntas que iam e vinham depois daquele encontro. O que Regina deixou de me dizer? Por que ela me disse o que parecia sinalizar? Será que mudar de um método para o outro significa mesmo uma mudança? O que muda? Muda. A partir do encontro, instigado pelo gesto de Regina, passamos, professoras de cujo grupo eu fazia parte, a estudar na escola. O silêncio dela nos provocou. Nós começamos a estudar os métodos que conhecíamos. Começamos a estudar os princípios teóricos práticos desses métodos, os princípios políticos, metodológicos. E nesse movimento, fomos na escola compreendendo, defendido por Paulo Freire e Regina Leite Garcia, desde sempre, a potência da prática. A prática tem muita força. Fomos então percebendo que a partir do vivenciado no cotidiano da escola e da sala de aula, nossas perguntas sérias são gestadas. É lá na prática que as dúvidas surgem. É lá na prática que a gente faz perguntas. Por que o menino não aprendia o A, E, ou U? E aprendi a E, I, U, e se, para mim, a letra isolada era mais fácil. A pergunta que surge da prática, do trabalho que é realizado. Não posso falar com as perguntas que a gente já falou. Né? De modo que esse movimento de se perguntar, aí da teoria, vai ganhando sentidos outros, no processo de, com ela, pensar a nossa própria prática, na articulação sempre defendida por Regina, entre prática, teoria. Assim, a possibilidade de ações pedagógicas e alfabetizadoras comprometidas com a aprendizagem de todas as crianças, e não apenas de algumas, ou da maioria, tornou-se para nós, lá na escola, naquela época, possível, a partir dessa articulação. Um movimento que mobilizava, sobretudo, a pensar e pesquisar a nossa própria prática. É isso, as perguntas estavam lá, surgiam, vinham, e a força do pensar com o outro, hoje a gente afirma, né? A força de pensar com o outro provoca perguntar, duvidar, afirmar, discordar, concordar, criar. A possibilidade de sermos, no exercício cotidiano de ser docente, uma professora, um professor, diferente do que viemos sendo. Afirmo então com Regina, isso também está publicado
publicado no artigo de você, no livro de vocês. Regina diz: belo processo esse de fazer isso uma professora melhor. A professora vai assumindo uma postura investigativa, vai voltando-se para o outro, para melhor compreender o outro em sua diferença. E ao compreender o outro, vai tornando-se mais criativa, vai produzindo novas teorias que lhe possibilitam interferir no processo pedagogicamente. Afinal, cabe perguntarmos novamente e uma vez mais: a quem interessa que as professoras se desacreditem como professores? Que papel cumpre o processo histórico e atual de desqualificação da docência? Dos ataques a Paulo Freire e as suas ideias, e como gosto de nomear, os ataques à sua filosofia de educação. E Paulo Freire tem uma filosofia de educação. Paulo Freire afirma desde sempre que não há docência sem discência. A gente conhece muito isso, essa fala de Paulo Freire. Ele nos diz também: quem ensina, aprende a ensinar. E quem aprende, ensina a aprender. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, a professora, o professor, se perceba e se assuma como professora, professor, pesquisador. Regina, sempre pensando com Paulo Freire, defendia a importância das professoras, dos professores, se assumirem como professoras, pesquisadoras das próprias práticas. Lembrando-nos com insistência que neste processo de desqualificação da professora, do professor, vai desaparecendo da memória coletiva docente a sua histórica atividade pesquisadora. Isso também está lá no texto. Eu acho lindo isso. Como é que a gente vai perdendo, né? Algo que já estava lá quando Paulo Freire diz, faz parte da natureza docente a pesquisa. Esse modo de atuar e de compreender-se como professora pesquisadora de sua própria prática, abre possibilidades para que as professoras falem de suas práticas, falem de seus saberes, de seus conhecimentos e desconhecimentos, dentro da escola, mas sobretudo fora das escolas, dando a ler. Esse dar a ler pode ser oralmente, por escrito, imageticamente, com seus próprios corpos, dando a ler, né, dessas diferentes maneiras, dando a ler seus modos singulares e comuns de alfabetizar, de ensinar, de aprender, de conhecer. Compreendermos como professoras pesquisadoras de nossas próprias práticas provoca-nos a caminhar contra o curso natural das coisas. Esse caminhar exige de cada um, de cada uma de nós e de todos nós, de modo coletivo, abrirmos-nos ao risco, à invenção, à iniciativa. Eu acho que isso é a lição mais forte para mim. Aprendido com Luiz. Afinal, não nos interessa, né, Luiz, mudar sem mudar. E nem nos conformar com mais do mesmo. É isso. Eu não pensei em falar muito. Primeiro, eu sabia que ia ser difícil falar. Segundo, que eu sei que Tereza é muito preocupada com o tempo. Eu falei, não vou passar do tempo. Eu sabia, eu fiquei preocupada. Falei, não, vou fazer uma fala mais curta para a gente poder conversar. Eu acho que o interessante é a conversa. Ela já tem que ficar falando tanto sozinha. É bacana é abrir a conversa. Aí eu volto a falar na conversa. Bom, obrigada. Então, agradecer essa fala sensível, emocionada, e dizer que foi uma alegria. Então, agora vamos passar a palavra para a professora Heloísa. Praxe, agradecer. Mas agradecer quando se tem a oportunidade de tocar uma pessoa tão importante para as nossas vidas. A vida de cada uma das orientandas de Regina
ficou só marcada pela presença de Regina. O que veio acontecer a seguir tem tudo a ver com a figura dela. Lembro a primeira vez que ela chegou para o grupo: vocês vão apresentar um trabalho em Buenos Aires. Como assim? Cada uma vai escrever um texto e nós vamos mandar para Buenos Aires. Fomos juntas, né? E foi uma experiência incrível, quer dizer, nenhuma de nós nunca tinha pensado em apresentar um trabalho fora do Brasil. E ela sempre nos espetava: é isso? Você pode mais. É isso que você pensa? Pois o buraco é mais embaixo. Tem mais para descobrir aí. Isso aí tem que mexer, escavar bastante. E ao mesmo tempo que escavar era aprofundar, também era lançar raios em outras direções. De maneira que a gente fazia um movimento centrípeto e centrífugo. Uma hora para um lado, aprofundando, outra hora abrindo, buscando outros subsídios e outros autores que nos ajudassem. Eu pedi um roteiro, e vou te pedir que faça, para eu não me perder no tempo e não me perder do que eu pretendo falar. Bom, essa fala, pode a professora falar, faz ecoar uma outra, de uma autora que Regina nos apresentou, que é Spivak, com o título de um livro, de um artigo, que depois deu origem a um livro: Pode o Subalterno Falar? E aí podemos perguntar: quem fala? Quem é falar? Quem escuta? Quem é escutado? Muitas vezes, nós, professoras, somos faladas. Dizem o que nós devemos fazer. Tem um métodozinho aí que você tem que seguir passo a passo. Eu não falo o nome dele por desaforo, porque falar o nome dele já é um reforço. Mas você sabe muito bem que é um método que vem com 1, 2, 3, 4 livros. A professora não dá um espirro que não esteja previsto. E, curiosamente, eu sou filho de uma professora muito antiga. E lá nos anos 1934, ela deixou um caderno, um único, porque viemos para o Rio e não podia trazer a mudança inteira. E a professora não só podia falar, como era autora das suas aulas, como não dizia exatamente o exercício que ia fazer. Eu dizia: vou fazer problemas envolvendo o que as crianças conhecem. Vou levar as crianças para o meio da praça e vamos conversar com pedreiros, etc., falar do ordenado. Depois vamos voltar e vamos fazer problema. Não tinha um problema escrito em 4, 5 linhas. Nada. Aí ia passear com as crianças, voltava, fazia. Quando Regina viu esse caderno, ela falou: por que você só agora me mostrou isso? Se você tivesse me mostrado, eu tinha dito: não vai fazer tese nenhuma nesse sentido que você está construindo. Você vai discutir o poder, a potência de uma professora naqueles idos no interior de Minas e como que foram mexendo, desautorizando a professora, e vieram livros didáticos que diziam tintim por tintim qual o exercício, depois do texto qual é a pergunta, depois da pergunta a resposta da pergunta, não é? E ela me disse: você tinha feito outra tese, mas aí não dava tempo, e ela desistiu de começar tudo de novo, tá? Mas então, para entendermos que falamos nos corredores, falamos nas salas de professoras. Agora, quem escuta? E vale o mesmo para a professora em relação ao seu aluno. Porque o aluno fala, mesmo que a gente bata na mesa e diga: silêncio, por favor. Eu muitas vezes ouvi um garoto muito atrevido, um aluno que me ajudou muito, porque ele é muito atrevido. Quanto mais atrevido o aluno, mais nos faz pensar e refletir, né? E ele dizia: cala a boca, já morreu? Quem manda na minha boca sou eu. Eu fingia que não escutava, né? O que é que eu ia dizer agora?
a partir daí. Estava baixo, mas eu sempre tive um ouvido de tuberculose, ouvido. Então, escutamos os nossos alunos, nós escutamos as nossas colegas, porque quantas vezes as colegas dão algum sinal, isso que ela está falando é bobagem. Não é bobagem. Toda bobagem merece ser revista. Ah, mas isso é inútil. Quem disse? O inútil, do avesso, é outra coisa. Tem aquela célebre frase da Clarice Lispector: o óbvio não é óbvio. Nada é óbvio, nada é simples. Tudo tem avesso e muitas buscas. Troca para mim. Então, vamos a duas viradas. Eu estou chamando de virada freiriana e vou chamar de o revirão da Regina. Por quê? A virada freiriana nos ensinou demais. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, um professor muito importante, que eu também não vou dizer o nome, ele mandou ler uma outra autora que acabava com Paulo Freire. Também não vou dizer o nome dela. Então, eu fiz um texto totalmente contra, né, a VP. Vocês sabem quem é, né? Então, Quem disse que eu lembro? mas eu lembro, porque o professor era severo, bravíssimo, e eu tive a audácia de escrever tudo ao contrário. Ele falou assim: você é muito atrevida, eu não vou te dar 10, mas sou obrigada a reconhecer que você sabe argumentar. Porque eu estava argumentando no sentido contrário. Aí vocês vão dizer: onde se aprende a argumentar no sentido contrário? Eu comecei a aprender numa família onde se brigava muito. Nós somos 13. Cada um com uma tendência, fosse no futebol, fosse na religião, fosse na política, ou família que brigava. Meu pai dizia o seguinte: pode discutir com respeito. Meu pai era juscelinista, minhas irmãs eram lacerdistas, minha mãe era getulista. O negócio dela era Getúlio e acabou essa história. Se alguém desse força ao Getúlio, ela já gostava. O Juscelino foi o único que compareceu no velório do Getúlio. Minha mãe, na mesma hora, achou o Juscelino uma maravilha. Então, assim, num lugar onde todos discutiam e brigavam, só não podia faltar o respeito. Eu estou vendo agora discussões nessas redes aí, que são terríveis. Uma falta de respeito absoluto. E quando não se tem argumento, se reduz o outro a é um ignorante, é um isso, é um aquilo. Eu digo que nós temos que conversar com o outro. Eu ultimamente converso na esquina, no jornal, eu gosto de ler aqueles jornais que ficam pendurados, e tem também um monte de pessoas que não podem comprar jornal e que ficam lendo também. E eu fico conversando com eles. Tá? Dia desse eu conversei com uma senhorinha fantástica. Ela disse: eu estou brigando muito com meu filho. Ele fala mal do Lula e eu estou dizendo para ele que ruim está agora. Aliás, ela não falou ruim, né? Agora é que está ruim, ruim mesmo. Mas ele segue a cabeça do pastor, o que eu vou fazer? Então, assim, isso não existia. Na minha casa não existia. Existia gente que queria ser freira, tinha gente que queria ser ateu. Podia ser qualquer coisa. Então, eu acho que essa questão da dimensão do ato educativo tem a ver com o que você traz e tem a ver com o que você estuda. Paulo Freire, por exemplo, nos colocou a primeira dimensão do ato educativo, que é a epistêmica. Não vou me alongar muito, porque ainda agora o Eurico falou lindamente, né? Ou você pensa que o mundo é treva ou luz, e a terceira possibilidade já está excluída, os gregos já falavam no terceiro excluído, ou então você entende que todos nós temos alguma verdade, uma verdade parcial. Lamento não ter trazido um texto do Monteiro Lobato, que é demais, que é o Jeca Tatu querendo conversar a respeito dos tatuíras. Tatuíras seriam os donos da terra, aqueles que impunham, aqueles que mandavam sair, desocupar a terra e tal, e tal.
E ele disse lá pelas tantas: mas eu não sei em quem acreditar. Veio o Tatuíra falar isso e aquilo. Veio o doutor falar tudo diferente. E aí ele disse: mas você vai acreditar em quem fala pensando em você. Se fala pensando em você, isso daí. E depois Monteiro Lobato estava uma discussão entre os comunistas e os não comunistas, e inventou um termo que eu não conhecia absolutamente, georgismo, e que ele dizia que nem estava com a razão o comunista, nem estava com a razão o capitalista. Aí ele arrumou uma coluna do meio para defender até onde um ia com algum acerto, até onde um errava e vice-versa. Então esse exercício mental de pensar uma episteme que não seja excludente do polo de luz, do polo de treva, do alto e do baixo, do santo e do diabólico, que o que mais se faz hoje nas redes é alguém diabolizar alguém. Olha, já não estou podendo nem a Minas Gerais, porque na minha família tem gente dono de terra, tem gente dono de fábrica, e eles falam, evidentemente, do lugar do patrão. E quem fala do lugar do patrão não pode entender a minha fala, que é a fala do lugar daqueles que são quase sempre excluídos, embora incluídos nessa ordem única. Política. Não há ato educativo sem política. Na minha prática é neutra. Pois a neutralidade que você está adotando já é uma política. Aí eu posso falar assim: eu não tenho religião. Pois não ter religião já é um tipo de religião. O que você pode dizer, eu, por exemplo, costumo dizer, faço questão de ver o parentesco entre as religiões, já escrevi sobre isso, e de ver em cada uma contribuição para o nosso aperfeiçoamento. Estética, não existe educação sem subjetividade. Na subjetividade você coloca a emoção, você coloca a arte, você coloca o seu jeito pessoal de ver as coisas e trocar com o outro também. Estética é a vida. Quando você escolhe, a gente não gostava muito de dizer isso, quando você escolhe uma roupa e não outra, já tem aí uma estética. Quando você combina um chale, que estava esquecido lá no armário, já entrou aí, estética é vida. Nossa vida é toda movida à estética. Tem um quadro que Paulo Freire apresenta, que é lindo, porque é uma mesa, nessa mesa tem um jarro, e nesse jarro tem flores. E ele perguntava se aquilo era natureza ou se era cultura. Deu uma excelente discussão, né? Porque todo mundo falava nas palavras-chave, falava o quê? As discussões que cada cena que eram apresentadas em retroprojetor e que eram desenhadas e depois reproduzidas, né? Cada cena tinha uma história enorme de discussão, né? Então, é natureza ou o que é? Muitas vezes eu levei para as minhas alunas essa imagem, os meus alunos, e eles ficavam, bom, é planta, então é natureza. Mas está arrumado uma jarra. Então, não é só natureza. Então, veja que nós rompemos completamente com essa dicotomia. O ato político é esse, de ter respeito até pelo morador de rua, que evidentemente também arma alguma coisa ali, debaixo daquele viaduto, e tem o quê? De um sentido estético. Alguns fazem questão de varrer, manter varridinho. Pegam plantas, colocam lá num vaso que não é vaso, que muitas vezes é uma lâmpada quebrada, estão enfeitando a vida, porque a vida tem que ter beleza. A estética faz parte. Aí as professoras diziam: mas a gente faz tudo isso, a gente faz os desenhos tão bonitinhos, a gente faz lá um menino carregando um A, o outro carregando um E, né? Os bonequinhos, eu era médica de fazer bonequinho. Até que eu descobri que aqueles bonequinhos me levavam a coisa. Vou contar agora uma historinha rápida de uma criança de classe média.
porque não são as crianças de classe populares as únicas que estão reagindo à escola. Não são. Então, esse menino não se conformava com a escola. Não aprendia o A, não aprendia o E, não aprendia nada, em sílabas nenhuma, e não aprendia. E a mãe mandou para... A mãe recebeu da professora o seguinte recado: seu filho precisa reforço escolar. Ele não tem concentração, ele não presta atenção em nada, está muito difícil avançar. Preciso da sua ajuda, mãe. A mãe é minha professora de Pilates. Chegou para mim e disse: o que você acha disso? Eu acho que o menino é ótimo. A escola que vai mal. O menino é ótimo. Aí daqui a pouco ela me trouxe um filme do menino, que eu não pedi autorização e por isso não vou apresentar. O menino fica mais de 1 hora montando, sei lá que brinquedos agora que mudaram, né? Tudo pedacinho. Lego, agora tem outro nome também. Lego de antigamente, tem agora um nome que é parecido com Lego, mas são incríveis, tem peças, são 130 peças. O guri fica mais de 1 hora montando aquilo. Ele não tem concentração, ele é desinteressado. Temos que descobrir o interesse dele. E muitas vezes eles é que nos dão as pistas. Não esqueço o aluno que Carmen pesquisava e que não aprendia. Entrou em férias, voltou lendo. E a mãe falou assim: mas ele está me perguntando tudo, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí, quando a Carmen chegou na sala, ele falou: tia, eu já sei. Ai, como é que você aprendeu? Ai, eu misturei todas aquelas letras ali. Sabe aquele A, B, C, D, E que ocupa o alto do quadro negro? Aquilo pode dar a impressão para a criança que elas são imexíveis, estão ali, tem que vir assim nessa ordem. E aí ele aprendeu, ele se misturando. Muito legal. Agora vem um revirão que eu digo que é de Regina Leite Garcia. Por quê? Primeiro, eu levei muita bronca de Regina, tá? Porque lá pelas tantas, eu comecei a achar, já que eu tinha descoberto alguma pólvora na vida, de que os alunos podiam nos ensinar muitas coisas, que a gente podia aprender muitas coisas. E por que essas pessoas não querem aprender com os alunos? Por que elas não se interessam pela realidade dele? Por que isso? Porque a Regina cortava logo assim, violentamente. Nunca vi ninguém defender professora igual Regina Leite Garcia defendia. Esse lugar da professora, para ela, é sagrado. As falas das professoras, as vozes das professoras, as dores das professoras, os sentimentos e as alegrias. Sabe-se lá o que uma professora viveu para se desencantar? Não podemos absolutamente lançar alguma coisa contra a professora. E não podemos acusar o aluno, e não podemos acusar a professora. Temos que compreender de uns e outros. E aí lá foi Regina, junto com o Vitor Vala, querido, atrás da fala dos excluídos e nos impulsionando aí junto. E daí aprendemos também que não tem excluído, porque o excluído, ele é excluído das benesses, mas ele está incluído nos lugares periféricos da sociedade, onde ele não tem, não pode, não tem direito. A última que eu ouvi recentemente é o seguinte: você está desempregado? Pois bem, vai contribuir com quase 10% para não sei o quê. Então, o desempregado também vai contribuir. Bom, e aí vamos correr um pouquinho. A professora pesquisadora. Esse nome, elas construíram em conjunto, Regina e Nilda Alves. E essa primeira frase aqui, não voltei ao livro para procurar se foi exatamente assim, mas é do Saramago. Se você pode ver, olhe. Se pode olhar, repare. Porque muitas vezes olhamos e não vemos. Quem leu, por acaso, algum dia um ensaio sobre a cegueira, aquela cegueira branca, em que as pessoas nada veem, muitas vezes nós vivemos uma névoa e deixamos de ver
deixamos de reparar. Se você pode ouvir, escuta. Se pode escutar, dialogue. Porque aqui, nós precisamos correr, e eu já vou correr mais ainda. Porque se nós conversarmos o tempo todo, não vai sobrar tempo para vocês conversarem conosco. E aí que bonito, né? Nós estamos falando da superação da educação bancária e vamos falar, e vocês vão só ouvir. Apesar de que Paulo Freire, uma vez, me disse uma coisa muito interessante num evento assim. Estava lotado na UER, Paulo Freire, não tinha mais onde colocar gente. Paulo Freire disse: todos vocês estão falando comigo. Eu olhei assim, como estamos falando? Mas realmente há um olhar, há uma troca, há um assentimento, há um movimento de cabeça, não é? Vocês estão falando. E também toda aquela plateia que passava de 500, um auditório cheio e mais um telão do lado de fora, estava todo mundo conversando com Paulo Freire. E outra coisa que Regina dizia muito: resgatar o espanto. É preciso que você se espante para se perguntar. E ao se perguntar, comece a pesquisar. E a pesquisa não é só do que está nos livros. A pesquisa é também do que você escuta, do que você é obrigado a repensar, porque aquilo fica igual um macaquinho no sótão, pulando, e você vai ter que ir lá. Outra máxima de Regina Leite Garcia: construção coletiva do conhecimento. Cheguei eu à UF para a primeira aula com Regina. Ué, ela não vai dar aula não? Ela não dava aula. O Magister Dix não estava presente. Tinha conferência. Eu fui fazer doutorado de sanduíche fora. Excelente professora, mas tudo era conferência. Quando ela terminava o curso, eu estava pronto o livro. Saía outro livro. Mas não era o princípio que Regina defendia. Ela defendia a construção coletiva do conhecimento. Eu custei a entender. Passei uns 2, 3 meses ali que nem, sabe, pega em tiroteio. Elas falavam de assuntos que não eram meus assuntos, porque eu vim de letras. Meu negócio era literatura. Literatura brasileira, portuguesa, francesa, de onde fosse, não era propriamente a praia. Então, elas tinham conhecimentos que eu não trazia comigo. Então, eu ficava ali, tá, será que eu vou dizer? Nada. Mas eu queria falar, e ainda falava besteira. Então ouvia, às vezes falava besteira, tinha uma cortada, como o Reinaldo falou aqui, ela dá logo uma cortada. Falou uma coisa que não tem nada a ver, vai ouvir. E naquele movimento, as palavras e contrapalavras circulavam, né? E nós aprendemos a buscar questões dentro das questões. Porque às vezes você pensa assim, bom, a questão é essa. Eu já pesquisei, eu já resolvi. Então você equacionou. Isso na matemática, né? Porque quando se trata de relações humanas, não equacionou ainda. E lá vinha aquela conversa que o buraco é mais embaixo, e sempre é. Tinha mais alguma coisa que não se via, tinha mais alguma coisa para se pesquisar, até porque se houvesse uma solução, o diálogo pararia. Essa frase é de Bakhtin, né? O diálogo não pode parar. Então nós estamos aqui, vemos coisas interessantes, descobrimos coisas interessantes e descobrimos o que não sabemos e que são mais interessantes ainda. Eu trouxe aqui heranças que já foram faladas, de grandes. Os que não sabem, pensam. A Regina nos colocou para ler grande. Dificílimo. Nós tentamos até fugir pela tangente, fazendo uma festa de aniversário para ela. Não adiantou nada. Ela ficou irada, que nós estamos fugindo da discussão do grande, da dialética. E foi o caso certo. Depois as coisas se ajeitaram. Depois, e assim por diante, né? E a gente ficava enlouquecido. Por cargas d'água saiu herança de Freire com letra minúscula. O que é isso? Todos são sujeitos de cultura com modos próprios de pensar e conhecer. Essa é uma questão que Freire insistiu muito
quem leu a Pedagogia da Esperança sabe que lá pelas tantas tem um diálogo fantástico entre ele e uma pessoa simples, né? E ele propõe que eles vão fazer um jogo. Então, a pessoa simples do campo fazia uma pergunta que Paulo Freire não sabia, e Paulo Freire fazia uma pergunta sofisticada: o que é dialético? Tá. A pessoa não sabia responder. Então, aí, no final da conta toda, o jogo termina empatado. E agora vem uma herança da própria Regina. Ela insistiu o tempo todo que a escola é um espaço de pluralidade e, portanto, é um espaço de confronto. Ah, mas você quer uma escola em paz? Totalmente em paz não existe. Por quê? Alguém reage, alguém não gosta, alguém reclama, alguém pensa de modo diverso e nem fala, porque dependendo se eu vou falar, vou encarar, vou não, vou calar minha boca, né? Mas o confronto está ali. E é, portanto, um espaço de riqueza e de pluricultura e não de monocultura. No momento atual, isso é fundamental, porque se deixarem, vamos nos colocar marchando em passo de ganso, todo mundo pensando na mesma coisa, fazendo do mesmo jeito, porque se não for assim, não é correto. Absurdo. Outra questão que ela sempre levantou: a esperança combativa. A luta de Regina pela escola pública é a nossa luta, pela universidade, pela república, porque se nós não fizermos nada, ela será cada vez menos res pública, coisa pública. Vai ser para alguns. Se vocês olharem bem as medidas recentes, se percebe claramente para quem se governa. Nós não podemos perder a esperança, porque nos rendemos se perdemos a esperança. Paulo Freire tem um poema lindo sobre a esperança. Não podemos ficar de braços cruzados esperando. Temos que agir. E agora vem a questão do grupal e a semeadura. Cada uma pessoa que está aqui e que tomou a palavra dizendo Regina Leite Garcia presente, Jaqueline Moraes presente, nós somos sementes. As pessoas que morrem são sementes que vão rebrotar. Então, cada vez que a gente fala numa palavra de Regina, olha a semente brotando. Cada vez que se mostra a ação de Jaqueline Moraes, a moça tecelã que contava e escrevia histórias lindamente, a semente está rebrotando. Daí o termo disseminação. Estamos todas aqui, Regina Leite presente. Agora eu vou fechar com uma história pessoal. Vocês são estudantes. Vocês não viveram a ditadura. Eu quero contar para vocês como foi a minha formatura nos anos 70. Eu vou ler. Minha formatura na época da ditadura de Niterói. Todos nós, formandos de todas as áreas, fomos reunidos em bancos colocados no gramado do Caio Martins, contidos e constrangidos. Um oficial nos indicava os lugares a serem ocupados pela ordem de chegada. Eram centenas, mas no meu entorno todos eram desconhecidos. Preenchidos os lugares, a estranha solenidade foi aberta, ao som do hino nacional brasileiro como de praxe. Seguiram-se discursos, proferidos-se lá por quem foram indicados. Naquele arremedo de solenidade e formatura, 3 pessoas tomaram a palavra, representando o morador de todos os grupos, o patrono de todos os grupos e o paraninfo de todos que estavam ali reunidos, naquele estranho batalhão formado no gramado do Caio Martins. Os nomes dos formandos de cada grupo, cada curso, foram lidos em ordem alfabética. E quem fosse chamar, levantava a mão. Finalizados os protocolos e ritos, os familiares puderam descer das arquibancadas para envolver seus respectivos formandos num caloroso abraço. Mas como? No campo apinhado, era difícil encontrar quem quer que fosse. Não havia espaço para congraçamento, não houve foco.
Quando, afinal, avistei meu marido, a única pessoa que vi, de todos os familiares que lá estavam, só me ocorreu escapar dali, tão logo a aglomeração permitisse. Isto é ditadura. Contra isto, eu falo em qualquer lugar, sem medo de ser feliz, porque só quem viveu a ditadura pode dizer, lá no final da sala, um soldado assistindo a aula. Um belo dia, eu fiz um seminário, devia falar sobre Castro Alves. A professora cortou a minha fala quando eu comecei a me referir a injustiças e ler trechos de Castro Alves, etc, etc. Uma colega chegou, você é doido? A gente não pode falar certas coisas aqui, não. Ditadura é isso, é você não poder falar quando quer dizer. Mas ditadura é também espaço onde gente muito criativa aprendeu a dizer sem dizer, aprendeu a inventar um Julinho Adelaide que nem existia, porque Chico Buarque não podia assinar mais nada. Então, quero dizer a vocês isso. Voltando lá à esperança combativa. Coloca para mim de novo. Em respeito a Regina Leite Garcia, que nunca se calou. Em respeito a tudo que ela nos deixou e semeou em nós. Em respeito a uma outra lutadora que se foi. Nós estamos aqui para pegar a bandeira. Nós estamos aqui para dar continuidade. Porque elas se foram. A mais velha do grupo, a outra mais velha sou eu. E a mais nova do grupo. Em 3 anos, perdemos 3 pessoas combativas, maravilhosas. Mas elas não passaram pela terra em vão. Semearam e nos cabe levar a luta à frente. Quero agradecer essa mesa, muito me emocionou. Queria falar que era importante dizer aqui para os que não conheçam, que não conheceram, que durante pelo menos para mim, de 1998 a 2016, faço os cálculos, nós nos reuníamos todas as sextas-feiras na UF para estudar, preparar nossas ações, preparar nossos cursos. Mesmo depois, eu também fui orientanda da Regina no mestrado, mesmo depois que já era professora daqui da FFP, Maíra e eu, Carmen na Unirio, nós íamos, Irene Jambiase na UFRJ, nós íamos para a UF durante esses mais de 20 anos de trabalho. As sextas-feiras era o nosso melhor programa da semana. Encontrar a Regina, de 14 às 17. Então, vê-las aqui, Regina no tempo, como falou o Cunca, Regina Garcia foi uma intelectual que fez uma conversão vigorosa, uma intelectual das elites econômicas, financeiras, da burguesia brasileira, e fez uma conversão radical do trabalho de pesquisadora, de professora, em defesa da escola pública e das professoras. Então, eu queria que Carmen e Luísio, Carmen e eu, que Luísio tinham outros status no grupo, que nós aqui, que apanhávamos muito. Não, Luísio tinha outro status no grupo, e Luísio não apanhava tanto da Regina, como eu e Carmen Maísse, eu, Carmen Maísse, eu, Carmen Maísse. Tinha aquelas que não apanhavam, nós apanhávamos muito. Algumas mais, nós apanhávamos muito. Eu e Carmen, inclusive, um dos livros que fizemos juntos, você lembra? Conversas sobre o lugar da escola. Era eu, Regina e Carmen organizando esse livro, e nós fazendo. Regina só ficava mandando na gente, a gente fazia as coisas, tinha autonomia. Já aparecemos com a capa indo já para fazer o livro. Que capa horrorosa é essa? Como é que faz isso? Tira tudo, acaba com tudo. Mas ao mesmo tempo, ela ampulhosa,
nossa, que nos via falar não pede, ela no meio de multidão não pede, a gente falando alguma coisa, ela fala mais alto, derrama, fala mais alto. Vocês têm que falar, é importante. Então, queria discutir mais essa questão da professora pode falar, porque um pouco é a nossa história. É a nossa história. Mas para dizer que não é assim, professora, né? O nosso percurso é um percurso, um pouco o percurso do herói. A gente pega Bakhtin para falar essa questão do percurso, das provações, do trabalho, do estudo, do enfrentamento, do errar. Né? Um pouco, Regina, talvez, fez um pouco a gente olhar e nos olharmos também na nossa história de professoras que vêm das camadas populares, que chegam à universidade, sem acreditar na sua cultura, nas suas culturas, nos seus lugares, e vai construindo esse seu lugar, que hoje a Ludmila Ribeiro falaria seu lugar de fala, mas a gente tem muitas formas de dizer isso. Então, eu queria que vocês pudessem trazer algumas questões, como por exemplo, Regina, ela pegava esses exemplos, essas questões que nós trazíamos da prática, embora ela tenha sido professora e orientadora há muito tempo, as questões que nós trazíamos nos nossos cotidianos, e dali ela nos obrigava, nos enxergava a entender justamente isso que a Carmen falou, que se ela pudesse falar mais sobre o que é teoria como uma possibilidade de enxergar esse lugar, é um pouco isso que eu queria dizer dessa alegria de vê-las aqui. Eu posso entender, Carmen, da sua emoção, porque ontem eu não conseguia parar assim, de ver Carmen Pérez falando aqui, a gente, a Regina também se foi no 25 de junho de 2016, também não nos avisou muito, Eu tinha um lugar especial para a Regina porque eu cozinhava. Elas não gostavam de cozinhar e a Regina adorava comer. Então eu tinha um pouco esse lugar de cuidado, porque além de ter o lugar de cozinhar, ainda era a dona do Che Guevara, que era do gato, filho da Minu, durante 23 anos foi o meu gato, também uma herança da Regina. Então, esse é o momento, também é um momento que vocês conheçam um pouco essas professoras que vocês trabalham, para lembrar que a gente também ficou mais de 20 anos indo toda sexta-feira para a UF para estudar. A gente ficou muito mais. Você foi bolsista de graduação da Regina. Eu já entrei para ser orientanda da Regina. Então, Carmen foi bolsista da Regina de graduação. Eduíge não, Eduíge mandava também a gente, era outro nível. Eu quero lembrar as coisas, porque chorar faz parte, né? Todo mundo nesse grupo chorou, porque na orientação coletiva, quando ela olhava assim, de soslaio, assim, tipo, o que é isso? Isso aí não vai levar você a lugar nenhum. Aí pronto, né? Muitas vezes a pessoa saía da sala e ia chorar no banheiro. Quantas vezes isso? Né? Isso acontecia com todas nós. Mas eu quero lembrar a vocês o seguinte: quando ela percebia um relâmpago de algo muito importante, ela segurava no ato. Você vai escrever sobre isso. Foi assim com a tese de Maria Tereza Esteban, foi assim com a sua tese, foi assim com a tese da Carmen. Comigo só não foi assim, porque eu já estava com a tese pronta quando ela descobriu que eu devia fazer tudo diferente. E aí não ia dar não, ela queria, porque eu falei, tá bom, eu vou fazer um capítulo então. Aí eu escrevi um capítulo sobre o tal caderno não era caderno de planos, era um caderno de anotações. Em vez de fazer o plano e dar aula, ela muitas vezes dava aula e depois escrevia sobre o que ela fez. Naquela época não tinha orientador dentro de escola, tinha uma orientadora que vinha de fora, etc e tal. Mas o importante era isso, valorizar. O primeiro artigo que eu escrevi na vida fala português professora. Eu contei uma saída nossa, fomos visitar uma escola, participamos do evento. Eu falei, mas teve um menino que disse uma coisa tão interessante. A professora estava lá ensinando formas de diferenciar pelo som, quando é que você escreve mas, quando é que escreve mans, e outras coisas afins, né? E aí ele falou assim, fala português, professora. Aí a Regina disse assim, isso é um título de um artigo, você vai escrever. Mas eu não sei o que eu vou escrever.
vai escrever sobre isso. Aí você ficava com uma tarefa que às vezes parecia maior que você. Mas a aposta da Regina no que nós tínhamos como potência era enorme. Então, ao mesmo tempo que nos intimidava às vezes, mas era, sabe aquela mãe passarinha que joga o passarinho que não quer voar, vai voar. Você vai voar sim, você vai voar. Então nós tínhamos que voar. E olha como voamos. Né? Olha, que menos voou fui eu. Sabe por quê? Porque eu sou um sujeito de escola. Eu estive na faculdade, pelo tempo que estive na faculdade, fiz o que era cabível fazer, o que eu podia fazer, mas o melhor tempo da minha vida, por incrível que pareça, eu passei na escola. Na escola. Na escola estavam todos os desafios. Na escola, os meninos tanto me davam alegria, como me davam dor de cabeça terrível. A escola era um lugar do bem e do mal, assim, mas era tão desafiador que eu achava fantástico. E a vida inteira eu falo de escola. Aí você diz, você ficou 30 anos na universidade, você participou, você mandou trabalho, você viajou. Fiz isso tudo, mas sem gana. Sabe? Gana. A minha gana era ver que um menino que muitas vezes não tinha jeito, ninguém dava jeito, quem sabe a gente arruma um jeito dele melhorar. Isso sim, isso sempre me contagiou de uma maneira absurda. Então, como eu sou sujeito da escola, eu saí da escola, não sei se vocês repararam, eu botei lá, www.eduizakur.com.br. Eu tenho lá é site? Sei lá, é um www da vida, que eu não sei se alguém entra, se deixa de entrar, não interessa, está lá. Tem vários artigos sobre escola, tem uma opção de coisa. Maísa, você já entrou? Eu nem sabia que existia. Tem. Agora, por exemplo, eu estou escrevendo um livro. Ela vai botar na rede. Estou escrevendo um livro. Para quê? Não sei nem se ele vai ser editado. Não sei nem se ele vai passar pelo meu crivo, pela minha exigência, pela censura. Meu marido disse que eu vou ser presa. Mas eu estou tão velha que eles não vão prender não, né? Fazer o que com a mulher velha? Porque mulher nova na época da ditadura está perdida. Está perdida. É verdade. Agora mulher velha ninguém quer nada não. Então eu acho que eu não serei presa. Mas também não sei se vou publicar. De maneira que é assim. É uma coisa meio displicente. Mas em tudo tem a marca da Regina. No meu caso, ela cobrava. Ela dizia, você pode fazer muito mais. Você com essa sua mania de família, com essa sua mania de filho, de neto, não sei o quê. Você não dá a ênfase que você teria que dar à sua carreira, à sua profissão. Você não aceita cargo nenhum. Chamava atenção, puxava a orelha. Ué, mas cada um com o seu jeito, né? Quer dizer, nesse ponto, Maísa tem razão, porque eu sou um caso perdido. Não me endireitou de jeito nenhum. Eu entrei amando literatura, saí amando literatura, escrevi onde deu, falei do jeito que eu consigo falar, pronto. Para você não se aposentar. E a briga, quando eu falei que ia me aposentar, você vai se aposentar, você vai deixar o mestrado, o doutorado. Pô, Regina, eu vou me aposentar. E vai fazer o quê? Vai fazer tricô? Não sei nem fazer tricô e nem vou aprender. Vou continuar lendo e escrevendo. Escrevendo para quê? Para onde que você vai escrever? Não sei, mas que eu vou aposentar. E de fato, quando chegou o tempo, ia fazer 70 anos, eu teria que me aposentar. Mas eu podia pedir para ficar no mestrado e doutorado. Não fiquei, fizeram uma homenagem muito bonitinha para mim, para o João. O João esqueceu a homenagem e não apareceu. Sério? Juro. Foi engraçado para Isso eu não sabia. Isso a gente quer saber. Isso eu não sabia. Ficou só para você. Não, cara, aí tinha outra pessoa. Quem foi? Tinha outra pessoa, estou me lembrando, eram 3. É a Joaninha, não. Não foi Joaninha, não, foi João.
de antropologia, que a Regina adorasse. Fala aí. Ah, já sei. Você sabe quem é? Estou com uma figura na minha frente, não consigo lembrar o nome. Não era o Armando, não. Não. É mulher. Não, Regina não é. Mas olha, o que eu quero dizer a vocês é que ela nos impulsionou sempre. Cada uma de nós não chegaria onde chegou não fosse Regina. Eu acho que o que a Tereza fala e que nos provoca a pensar e conversar, eu acho que tem uma marca muito forte, né, Tereza, no grupo. Porque Regina trabalhava o tempo todo, era assim, eu acho que deu para perceber que a gente contava e falava, todas nós éramos professoras vindas da escola, todas nós continuávamos professora da escola, porque aos poucos que a gente foi saindo da escola e passando para a universidade. E eu acho que tem algo que é muito interessante também que nos marca. A gente nunca, eu, Tereza, Cris, Jaque, né, a gente nunca saiu da escola, no sentido de ir para a universidade e sair da escola. Nossos trabalhos são todos nessa relação escola-universidade. Acho que isso é uma lição também aprendida importante. Por quê? Porque Regina, nós falávamos, contávamos, do mesmo jeito que ela falava, contou para a Regina, e a Regina, escreve sobre isso, fala professora, fala português, professora, né? Comigo foi a questão da a frase do menino, do misturar as letras, que tem a ver com a complexidade. Mas, então, sempre no nosso encontro tinha um movimento de narrar, de falar. Eu ainda não sei, da Tereza também, que foi... O menino dizia, o que você quer que eu escreva, né? Isso tudo e aí eu ainda não sei. Depois, numa outra ocasião, ele falou, isso não sei. E nessa virada do ainda, como possibilidade futura, que já viria, e isso eu não sei, só dessa discussão dessas duas frasezinhas fez uma... Porque, Regina, a partir do que nós contávamos e narrávamos das nossas experiências, porque cada um com suas experiências, mas uma experiência que envolvia a questão da leitura e da escrita, da formação, desse aprendizado da linguagem escrita. Regina prestava uma atenção incrível, concordava, discordava, dali puxava um fio que nos provocava a pensar mais sobre aquilo, e a teoria vinha, aí que é bonito, porque eu acho que ela praticava, né, o tempo todo, Regina, e nós somos também muito freirianas por isso, né, ela praticava essa articulação de que as questões, as perguntas, as inquietações surgem do cotidiano, surgem na prática, surgem na relação com as crianças, surgem nessa relação educativa. E aí ela trazia as teorias, muitas vezes algumas teorias que a gente costumava entender, como quando ela trouxe a teoria do caos para a gente entender a alfabetização. Quando ela trouxe a episteme da complexidade, né, junto com a teoria do caos. Muitas vezes para nós era difícil, nesse movimento, de articular com a prática que nós tínhamos. Mas o que ela fazia? As questões estavam lá, a teoria vinha, a gente lia, estudava, voltava, mas a gente voltava para a prática, não para a teoria confirmar ou não confirmar a prática. Muitas vezes ela dizia, desconfiem da teoria. Desconfie dessa teoria como verdade. Desconfie dessa teoria que nos diz e que vai legitimar o que a gente faz. Presta mais atenção na prática, porque eu acho que é uma conversa bonita dela, o tempo todo com Paulo Freire, quando diz assim, o critério da verdade, Paulo Freire nos diz sempre, é a prática. É nesse sentido de verdade, o que a prática nos diz? O que essa experiência do que nós vivemos tem para nos ensinar? Mas também como é que eu dialogo com a teoria e volto para essa prática no sentido de alargar compreensões, no sentido de aprofundar compreensões, ou no sentido de, muitas vezes, a gente largava determinada teoria, largava no sentido mesmo de que abandonávamos determinados autores, porque não fazia sentido quando articulávamos com a prática e buscávamos outro. Eu lembro bem para mim foi uma virada. Eu me formei em pedagogia na UF. A época que eu me formei, foi lá no século passado, no milênio passado, né, Reinaldo? Eu e o Reinaldo, a gente fala assim, século passado e milênio passado, porque a gente teve a mudança das duas coisas, né? Vivemos isso. É lindo isso, eu acho bárbaro isso. Viver para mudar um século, mudar um milênio. Caramba, é lindo isso. Então,
Eu fui muito formada numa teoria piagetiana, na época do meu curso de pedagogia. Com Regina, tem uma virada aí, que é essa apresentação que ela nos faz da teoria de Vygotsky. Sabe? Então, é isso que eu digo. Tem alguns autores, não é que eu vou dizer esse autor não serve, não dá conta para as perguntas que a gente está fazendo, não dá conta para eu compreender aquilo que eu estou me perguntando. Tem outros autores, às vezes, que ampliam, fortalecem, né, alargam compreensões. Comigo, essa virada se deu muito nessa passagem, Piaget para Vygotsky. Eu lembro disso muito forte, da gente discutir o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ou ainda não sei, essa aposta no conhecimento potencial da criança, que busca e provoca um fazer junto, um fazer com, sabe? Isso tudo são princípios muito fortes que me acompanham até hoje. Né? Então, era nesse sentido que ela nos provocava. Era tão distante da nossa realidade, por exemplo, mandou ler Bakhtin. Não, eu lembro do Bakhtin. Cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Aí você fala assim, Luiz, o que isso tem a ver com alfabetização, pelo amor de Deus? Luiz, eu lembro da gente lendo Marxismo e Filosofia da Linguagem no começo do Grupo Alfa. Porque como é que eu vou parar no Grupo Alfa? A partir da minha experiência de professora de educação infantil. Regina chega na UF, eu estava fazendo um reingresso em pedagogia, porque eu já tinha me formado em outra habilitação e queria fazer uma outra. Eu ia fazer orientação, terminei não fazendo, terminei fazendo magistério. E eu fui aluna de Regina, e Regina também na sala de aula. Eu fui aluna de Regina na pedagogia. Na sala de aula, ela fazia isso, ela nos pedia para contar das nossas experiências. E eu contei o que eu fazia com as crianças, e ela, cada vez que eu falava, eu arregalava o olho, arregalava o olho, e a gente conversava sobre as questões, que eu nem lembro. Era uma disciplina de orientação, depois eu até abandonei, que eu nem fiz orientação. Mas eu nem lembro agora do tempo, mas ela ia também na disciplina de pedagogia, fazer esse movimento de narrar uma experiência, narrar a sua própria experiência, buscar uma teoria que nos ajudasse a compreender, confirmava ou não, a gente saía, abandonava aquela teoria e continuava na prática, né? Dava uma potência à prática. Aí eu lembro que teve uma semana de aula, na segunda semana eu falei, estou formando um grupo de pesquisa. Quero te convidar a fazer parte do meu grupo de pesquisa, você quer? Aí quando ela falou isso, imagina, eu sabia que era pesquisa, sabia que era grupo de pesquisa. Mas eu também, como sou atrevida, gosto de novidade, pensei comigo, não sei o que é, mas eu vou aprender indo. Falei, quero. Por isso que elas brincam que eu sou a fundadora do grupo, que eu e Margarete começamos o grupo. Porque ela estava chegando na UF e logo ela constitui um grupo de pesquisa. Eu não sabia o que era isso, sabia nem o que era pesquisar, nem o que era grupo de pesquisa. Eu já praticava na UF extensão. Depois eu fui descobrir que no movimento de extensão eu também pesquisava, mas não me dava conta disso. Então, o que eu acho interessante, ou eu acho bonito nesse movimento, é a potência que a teoria pode ter, né? A potencialidade dessa teoria, para a gente conversar com a teoria e pensar e repensar e mudar a nossa própria prática. Isso a gente aprende. Isso eu aprendi com Regina. Uma episteme que fez muita diferença para mim também, tanto quanto essa mudança, essa virada de Piaget para Vygotsky, foi a episteme da complexidade. Cara, muita coisa mudou para mim. Quando eu conheço a episteme da complexidade, que vem junto com a teoria do caos, que a gente lia coisas que eram tão difíceis de compreender, sabe? O marxismo e filosofia da linguagem eu lia. Tinha aquela nossa colega de Tereza, não lembro, não sei se Tereza não estava ainda, Eduardo não estava. Tinha uma colega nossa que morava na Serra, e Tereza Esteban estava, e Carmen Pérez, eu acho que estavam já também. E aí elas liam, conversavam, articulavam aquele livro do marxismo e filosofia da linguagem com a prática. Eu dizia, eu não estou entendendo nada. E eu ficava muda, eu não entendia nada. Mas o bonito da Regina era, essa não compreensão, ela não dizia, ela nos mostrava que não era uma incapacidade de compreender. Eu não era incapaz de compreender, ela discutia isso conosco.
Em um livro, o que você compreende, que leituras outras você tem, que chaves de leitura você tem para poder compreender. Ela ia fazendo essa discussão do jeito dela, que parece que ela só brigava. Ela não só brigava muito, era muito decidida, era muito forte, né? Mas tinha esse modo também. Você vê que o que eu conto do silêncio, ela não me interroga, ela não me dá a resposta do método, ela fica em silêncio. Eu conversei com isso na ponte com ela, quando eu ia de carro com ela, eu ficava quieta, porque eu voltava sempre a isso. Mas o que eu percebia? Igual o marxismo, ela ia trazendo outras leituras que iam abrindo compreensões. Ela ia provocando outras leituras que iam nos provocando a sair daquele lugar e dando sentido, né? E dando sentido, ampliando sentidos. Então é quando a Ana Luísa Smoka, o Alfabetização como Discursividade chega, depois que a gente vai estudar psicogênese, a gente vai estudar psicogênese. Foi lendo a psicogênese que eu fui entender o danado da letra isolada e de uma letra não isolada. Não foi nem com a discursividade, foi lendo a psicogênese. Então esse movimento, sabe, eu acho que é uma conversa, né? Uma relação dialógica entre prática, teoria e prática. Isso me acompanha até hoje. Eu não sei ler de outro jeito, eu não sei estudar de outro jeito. Me acompanha nas aulas da graduação, me acompanha quando eu estou na escola, sabe? Eu acho que esse lugar da teoria, que não é a verdade, e de uma prática que é forte, que é potente, a força da prática, isso sempre foi muito forte, Regina. E isso nos marca, nos constitui. Porque, de fato, muitas vezes a gente, como professora primária, né? Como professora dos anos iniciais, nós não aprendemos a reconhecer, a dar valor ao que cotidianamente praticamos. E Regina sempre dizia, se produz conhecimento no cotidiano da escola. É possível ter uma postura investigativa, pesquisar, ser curiosa, escrever, pensar sobre a própria prática. Inclusive ampliar conhecimento, movimentar esse pensamento. Isso é produção de conhecimento. Eu acho que esse movimento é um movimento que é isso, né? Ainda mais nessa época agora, de tudo tão pronto, né? Tão garantido. E outra coisa importante, só para fechar, ela sempre dizia, não é sozinha. Formem grupo na escola, discutam, converse com um, com dois, com três. É no coletivo, é com o outro, é nesse encontro com o outro. É no reconhecimento, né? No lidar com essa alteridade, nesse conhecimento das diferenças. Eu acho que esse movimento é importante, né? E aí aquela questão que eu trago aqui, para mim ficava muito quando ela dizia. Aí eu fui entender, né? Aí eu fui entender, estudando, lendo, conversando com o silêncio dela, com as perguntas dela, de que mudar do método natural da Heloísa Marinho para o psicolinguístico era o mais do mesmo. Era mudar sem mudar. Entende quando eu digo? Isso é mudar sem mudar. Por quê? Porque os princípios se mantêm os mesmos. Né? Os princípios teóricos, epistêmicos, desses dois métodos, de todos esses métodos que a gente chama de uma concepção mecanicista, eles não se alteram. Não importa se é palavração, não importa se é fônico, não importa se eu tenho a frase como referência, porque os princípios não se alteram. E ela insistia muito nisso. Como não cair na armadilha de acreditar que mudou e não mudou. E ela dizia, tem que alterar a lógica, tem que alterar a episteme, senão a gente não sai do lugar. E aí, lógico, ela foi nos formando com tudo isso como apaixonadas, né? Pela prática, por estudar, por articular, por conversar. E é um pouco isso que eu acho que é essa herança no sentido de devidar que Regina nos deixa, né? Que a gente vai formando e vai trabalhando e vai praticando esses princípios. É uma teoria que não é a verdade, mas uma prática que tem muita construção de conhecimento naquela prática. E reconhecer e legitimar isso faz toda a diferença. Para mim, isso faz parte do conceito de professora pesquisadora. Para dizer professora reflexiva, de jeito nenhum, você é professora pesquisadora. Não se faz pesquisa só na universidade, se pesquisa para qualquer prática. O que é fazer pesquisa? Eu acho que é esse o movimento e essa contribuição que ela tem para dizer. E até hoje, essa é uma questão polêmica. E muitos colegas nossos acreditam que professora do ensino fundamental não faz pesquisa. Quem faz pesquisa é quem está na universidade.
Eu, por exemplo, tenho muitos colegas da universidade que são da universidade e não fazem pesquisa, por opção, porque não querem. Então, não tem esse movimento, né? Faz só uma pesquisa bibliográfica. Não, a gente faz pesquisa mesmo. Na prática ou de uma prática. Não, eu não estou nem discutindo isso. Tem colegas que Pode escolher. faz outras coisas, se dedica a outras coisas, não é porque está na universidade que faz pesquisa. E aí, às vezes, muitas vezes, a professora que está lá, majoritariamente, ela se pergunta, ela conversa com o colega, por isso que eu digo, a professora fala, como você disse, no corredor, na sala de professores, com as crianças. Eu acho que a gente tem que se acreditar e fazer isso que vocês estão fazendo com um seminário lindo desse. É apresentar trabalho, é publicar. Esse movimento lindo, a gente entra ali e vê a quantidade de produções, de publicações do Vozes, né? Desse grupo tão historicamente presente, tão importante, né? Nesse curso de formação de vocês. É isso, tem que circular, tem que botar na rua. Não importa se eu sou professora da universidade ou da escola básica, somos professores pesquisadores. Professoras pesquisadoras. Eu acho que essa herança é importante, esse legado é importante, e a gente não devia abrir mão disso, sabe? Acho que algumas palavras são muito fortes. A gente não pode abrir mão disso. Quer falar mais? Não? Quer falar não? Entre todas as... O Reinaldo tem pergunta Mas também. enquanto ele chega, só para a gente brincar mais um pouquinho. E aquela história do Vozes? Regina, você vai participar, vamos convidar você para fazer isso, Tereza que é corajosa. Regina, você vai fazer a mesa do Vozes, acho que foi em 2016, se eu não me engano. Foi antes? Foi antes. Então você vai fazer a mesa Vozes. O que é esse negócio de vozes na educação? Tá bom, Regina. A gente já te explicou 10 vezes. Você esquece, mas a gente explica de novo. Mesma coisa eu falo. Vozes de Educação é o grupo que a gente tem na FFP, não sei quantos anos. A mesma coisa do FALE, Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita, que acontece ainda aqui na FFP, aconteceu por 7 anos na Unirio, aconteceu em vários lugares. Quando ela viu que o FALE surgiu, foi uma briga danada. Porque também, a gente esqueceu de dizer, né? A gente era muito ciumenta. Então isso fazia parte dos ciúmes, mas ao mesmo tempo era essa mulher que abria muitas possibilidades, né? Que nos empurrava, que nos provocava, mas ao mesmo tempo quando a gente contava o que a gente fazia, que saía do círculo dela, ela tinha ciúmes e reagia assim no primeiro momento, né? Mas também se orgulhava de cada movimento desse que a gente vivia. E é isso, né? Regina era isso, é E, não tinha O, é E. Vai, Reinaldo, desculpa aí. Eu senti vontade de compartilhar com vocês Eu acho que não está funcionando certo. alguns poucos, 3 textos, né, que fazem parte um pouco da interação com a Regina. Primeiro são as 2 últimas mensagens que eu tive com a Regina pelo WhatsApp. Foi 26 de outubro de 2015. Eu escrevi assim: oi Regina, como vai? Como vai, minha amiga? Senti sua falta na pele de Floripa, das nossas boas caminhadas, fatos, risos e criatividade que caracterizavam nossos encontros em Caxambu. Em Caxambu, toda a reunião da Amped, a gente saía para caminhar às 6 horas da manhã, junto com o Vale, passávamos todos os dias caminhando. Agora estou em viagem para a Austrália, só volto no Brasil no final do ano. Quem sabe no ano que vem a gente arranja um modo de nos encontrar. Quero saber de você, como está a sua vida agora, em que foi promovida a bisavó. Eu também estou curtindo os netos. Eles nos tornam presente o futuro e nos estimulam a continuar aprendendo e criando. Aqui vai um abraço muito carinhoso. E ela respondeu: querido e saudoso amigo, há quanto tempo não nos vemos nem nos falamos, e como sinto saudades. Quando você retornar da Austrália, me liga para nos vermos. O Antônio deu para você na Amped o lírico em que escrevemos junto um texto. Ele deveria ter dado a todos os que estavam na Amped e escreveram textos para o livro. Um grande abraço, cheio de carinho. Essa foi
foi a última mensagem que recebi da Regina. Eu queria compartilhar um trecho também de um resumo de um artigo que nós escrevemos no contexto ali da ARIC. E o texto justamente era um texto construído em que tentávamos discutir a decolonialidade numa instituição muito eurocêntrica, com uma visão colonial. E a proposta era justamente dizer, tornar presente toda a experiência latino-americana. E diz uma parte do resumo. Os autores do pensamento crítico latino-americano, assim como dos subalternos estados indianos, vêm desconstruindo as ciências humanas produzidas a partir da ótica dos colonizadores e desenvolvendo novas epistemologias do Sul. Fausto Borda criou a metodologia da investigação-ação participativa, comprometida com a intervenção e com a mudança social, econômica, política e cultural. Freire propõe a educação dialógica e problematizadora. Os diferentes sujeitos em diálogo sobre os problemas de sua prática buscam compreender e transformar o mundo, constituindo-se como sujeitos culturais e políticos em diálogo. Este movimento pressupõe uma pluriversalidade epistemológica que dialogue com as outras formas de produção de conhecimentos. Essa me parece a grande proposta vital que a gente veio aprendendo com a Regina. E a gente defendia isso em todos os campos, né? Assim, para além de uma perspectiva relacional e funcional ao processo da globalização hegemônica, surge a interculturalidade crítica, que visa demonstrar a matriz colonial presente no capitalismo e a criar novas condições de poder, saber, ver e viver, que, partindo da complementariedade e das particularidades sociais, possibilitem a convivência numa nova ordem. E, por fim, eu queria compartilhar um trecho de um artigo que eu escrevi por ocasião da passagem do Vale e que, parafraseando, ele traz muito o sentido da relação que nós estamos tendo hoje com a Regina. O texto diz que a vida presencial que nós temos nos permite conviver, conversar, curtir, rir, chorar juntos. Né? Mas como a gente faz a passagem para a outra dimensão, essa presença, ela simplesmente muda de intensidade e de lógica de convivência. Na realidade, a ideia de sementes, né, é a de geração de vida. Né? Então, nesse sentido, hoje, mais do que nunca, Regina, Vala, Freire e todos os com que a gente compartilha a vida em plenitude estão realmente presentes. Né? E é isso que nos faz descobrir que a vida vai muito além do aqui e agora, e ela já está compartilhada, presente com todas essas pessoas. E é isso que este evento, essa celebração, torna experiência, né? Por isso agradeço muito esse momento, essa experiência de conviver em plenitude com todas as pessoas que fazem parte dessa rede de vida em plenitude. Boa noite, pessoal. Eu sou Ticiane, sou aluna do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense.
Eu não tive muita oportunidade de conviver com a Regina. Eu tive em 2 ou 3 eventos que ela estava. Mas, assim, estou fascinada de estar conhecendo um pouco mais dessas relações cotidianas, mas que a gente vem conhecendo isso quando a gente entra para o programa através de vocês, porque vocês choraram e agora a gente chora, né? Assim, vocês vêm também fazendo uma série de coisas, a provocação, a minha orientadora é Maria Tereza Esteban, então assim, o relato do que era a Tereza é muito o que que a gente vai conhecendo de vocês também, né? Eu acho muito bonito esse encontro, acho que a palavra memória, até peguei agora há pouco um livro de um amigo, que ele faz uma homenagem à Regina em memória, né? E eu acho que vocês têm dado uma lição aqui no Vozes também de que a Regina está efetivamente presente, né? Porque ela é uma memória que vocês trouxeram para esse encontro com muita força, então nos dando a possibilidade de conhecê-la um pouco mais. Eu queria pedir para o meu amigo, que foi o último orientando de mestrado da Regina, ler a poesia dela. Vem, Fabiana. A poesia que ele fez para ela. Vem. Só uma coisinha que eu lembrei também dessa coisa da repetição, da reprodução, de ser semente. No primeiro dia que eu conheci a Regina, foi segunda ou terceira semana no mestrado, eu estava com um saco de carambolas, eu tenho várias árvores frutíferas. E ela falou que ela gostava e eu dei para ela, porque nós não comemos carambolas e eu sempre levo as coisas para o carambola. E hoje eu trouxe para Tereza Gudal um saco de carambolas do mesmo pé. Então, assim, lembrei da semente, lembrei da carambola. Eu sou Fabiano, né? Essa semana passada, eu fiz o lançamento desse livro, que é o livro de poesia, Tudo Menos a Eternidade. É o título do livro. É uma provocação a essa euforia da permanência de uma coisa. A vida é esse aqui e agora. Assim, até pensando um pouquinho com o professor aqui, de alguma forma assim, contrapondo, né, a ideia, né? Porque a vida é o presente, é o momento desse encontro, e esse momento ele é além. Pensar essa ligação, né, que nos faz, que nos constitui enquanto ser humano. O livro traz dois poemas. Um eu faço especificamente em homenagem à Regina, mas o poema ele é uma tentativa de esconder outra coisa, que é uma carta que eu escrevi para ela, não entreguei, que era uma tentativa de trazer de volta a discussão da alfabetização, que é uma monografia que eu fiz na especialização, em 2005, e eu não entreguei essa carta para a Regina. E naquele período, né, faleceu também um amigo, também, companheiro, militante, Carlos Martins, e uma outra companheira também que estava lutando passou mal no coração, na Cinelândia, e faleceu naquele ano também. Então eu construí um segundo poema. Aí esse poema, que é essa carta que eu não entreguei, não é a carta, mas é um poema sobre a carta, se chama Palavras. Escrevi uma carta, mas nunca entreguei, por faltar palavras, ter vírgula demais, e assim passaram-se os dias. Nenhuma escrita desafia tanto quanto a voz. Tão revelador é te ouvir entre as linhas e provocar desafios. Mas hoje aqui, os correios não passam mais, decretaram território de risco. Esse foi o poema sobre a carta que eu não entreguei. E eu peço licença para ler mais um.
camarada. Alguns homens e mulheres fazem das palavras belas poesias sobre a vida, mas existem também homens e mulheres que fazem das suas vidas outras poesias ainda mais belas, impossíveis de transcrevê-las em palavras. Esses e essas estão sempre ao lado. Não deixam a gente esquecer que a poesia mais bela é ainda aquela em que todos e todas possam viver. Por isso, nunca desistem de sorrir enquanto lutam por um mundo livre e menos feio. Eu acho que uma despedida agradecendo ao Vozes por a organização desse seminário, por essas mesas e esses encontros e diálogos onde a gente vai se encontrando, vai reavivando memórias, vai fortalecendo, né, parte de nós, quem somos. Eu penso que é isso, foi um prazer, é um prazer imenso sempre estar aqui nessa faculdade, nesse curso de formação de professores. Eu acho que falava hoje com o Inês, que estava ali, eu falava com o Inês. Eu, na verdade, não conheço nenhuma outra universidade, incluindo a minha, quer dizer, onde eu trabalho, não é minha, onde eu trabalho, que tem um trabalho tão coletivo e tão orgânico quanto aqui na FFP. Eu admiro muito o trabalho que é feito aqui e penso que essa edição de Vozes, como as outras, mas essa edição de Vozes, né, de trazer Regina, né, trazer essa herança de Regina, que vai se atualizando a cada fala nossa, a cada conversa, a cada encontro, a cada mesa aqui. Eu acho que é um presente para todas e todos nós. Agradeço muito por poder estar participando dessa voz e fazer parte dessa história. Só agradecimento por essa experiência única. Primeiro, por estar entre vocês. Porque aqui na UERJ São Gonçalo, eu chamo UERJ São Gonçalo, eu tenho sempre dúvidas no nome, Formação de Professores, Faculdade de Formação de Professores, mas eu acho que é o UERJ, que tem uma versão aqui, onde tanta gente da UF se reuniu. Isso é fantástico, porque são orientandas de Regina, orientandas de Regina, e aí você tem esse conjunto que opta por trabalhar sempre coletivamente. Não é aquela história que eu vou cuidar do meu quintal, eu vou fazer a minha parte e o outro vai fazer a dele. Então você ter esse trabalho gregário é extremamente estimulante. Talvez se eu tivesse vindo parar na Faculdade de Formação de Professores, eu não tivesse me aposentado. Então é isso. Parabenizo a vocês que organizaram esse evento tão lindo e só lamento não ter podido estar, porque eu estou num momento familiar complicadíssimo, imagina. Tenho uma irmã de 94 anos, tenho uma irmã de 91 anos, não podem morar sozinhos. E nós não sabemos como organizar a vida delas. Está chegando um irmão que está na minha casa me esperando para discutir o que nós vamos fazer, porque não podem morar sozinhos. E eu, por mim, punha na minha casa, mas tem que pedir divórcio. Porque eu já encarei o marido muitas vezes. Inclusive, eu fiz greve, militância, fiz o diabo. Ele disse, se sair por essa porta, eu vou para a 7ª vara. Então, depois a gente conversa. E lá ia eu para a greve. Saía, né? Ia. Mas agora, ele já vai fazer 80 anos, agora é diferente. Agora não dá, tem que levar em conta também o modo de ser, de estar no mundo de cada um. Eu não posso impor a ele determinadas coisas. Mas para mim está difícil, vocês não imaginem como é. Você vê a família toda descendo a ladeira. Regina me falava assim, com essa tua mania de família, isso vai te levar aonde? Bote no apartamento do lado das duas velhinhas que vai dar tudo certo. Minha filha. Isso, há uma solução, mas para Belo Horizonte, porque elas gostam mais de Minas.
são muito mineiras, né? Então, vamos ver no que vai dar. Mas eu queria agradecer a paciência, inclusive, porque, olha, no final de um dia, vocês estarem aqui, conversando, dialogando mesmo em silêncio e tal, foi uma experiência muito gratificante para a gente viver esse momento, com dor e com alegria, porque não dá para pensar em Regina sem doer. Quando eu entrei aqui, foi um choque ver os dois retratos, mas quando a gente chega à idade em que eu estou, a gente aprende a trabalhar com perdas e a entender que as perdas podem não ser perdas, se você pensa que cada um que morreu é uma semente. Obrigada. Regina vive, Regina presente. Ah, tem um texto lá. Regina Leite Garcia presente. Está lá no YouTube. Quem quiser ler, está lá. Lá na revista Aleph também. Hã? Qual? Na revista Aleph. Ah, ele saiu na revista, mas eles publicaram lá, se você quiser, Regina Leite Garcia presente, o texto aparece. Mas é isso, gente, valeu muito, obrigada a todos e até a próxima. Quer dizer, eu vou botar uns textos aí.